Agora, pessoal, continuando o conteúdo, né? Então, né? O quarto tipo de produto notável é chamado cubo da soma de dois termos. Então, por que o cubo da soma de dois termos? Então, eu tenho o quê? Uma expressão elevada ao cubo do que de uma soma de dois termos. Isso quer dizer o quê? Né? Que eu tenho A mais B, né? Fazendo a parte de distribuição de potenciação, eu tenho o quê? Que é vezes A mais B ao quadrado. Certo? Como eu também poderia fazer A mais B vezes A mais B vezes A mais B também dá, só que fica muito mais trabalhoso se fazer isso daí. Então a gente tem que A mais B, né, o cubo da soma de dois termos, que é A mais B vezes A mais B ao quadrado. Então, A mais B eu tenho que, quem que é aplicando produtos notáveis, né, o quadrado da soma de dois termos, eu tenho aqui o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o segundo ao quadrado. Certo? Então, fazendo a distributiva de A mais B com esse termo, com essa expressão aqui, eu vou ter o quê? A elevado ao cubo mais duas vezes A ao quadrado vezes B, mais A vezes B ao quadrado, mais A ao quadrado vezes B, mais duas vezes AB ao quadrado, mais B elevado ao cubo. Certo? Então, a gente precisa, né, separar os termos semelhantes. Duas vezes A ao quadrado vezes B, eu tenho A ao quadrado vezes B. Então, duas vezes A ao quadrado vezes B mais A ao quadrado vezes B vai ficar 3 vezes A ao quadrado vezes B. E agora a gente tem quem, né? Então, duas vezes AB ao quadrado mais A vezes B ao quadrado mais 3 vezes A vezes B ao quadrado mais o quem? B elevado ao cubo. Tá vendo, pessoal? Então, todo esse processo aqui, matemático, então, quando a gente encontrar esse tipo de expressão, automaticamente ele vai ser desta forma, desse tipo de resolução aí. Certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho que A mais B elevado ao cubo, então o cubo, né, da soma de dois termos é equivalente a A elevado ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado vezes B mais 3 vezes AB ao quadrado mais B elevado ao cubo. Então, o cubo da soma de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo, certo? Então, o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o produto do quadrado do primeiro, mais 3 vezes quem, né? Mais 3 vezes o produto do quadrado do primeiro. Então, é 3 vezes o produto do quadrado do primeiro. Então, 3 vezes A ao quadrado. E multiplicado o quê? Né? Pelo primeiro termo. Tem que pelo segundo termo, certo? Então, vezes B. Mais 3 vezes o produto do primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo termo. Certo? Então, 3 vezes A vezes o segundo termo ao quadrado aqui. E mais quem? O cubo do segundo termo. Quem que é o segundo termo? B. Certo? Então, B elevado ao cubo é B ao cubo. Show de bola? Então, exemplos aqui. Então, eu tenho o que? O cubo da soma de dois termos, que é o que, né? Eu vou aplicar o que é o primeiro termo ao cubo. Então, é 2x, né? 2x elevado ao cubo, que vai dar o que? 8x elevado ao cubo, certo? Então, aqui a gente tem o que? Que primeiro termo ao cubo vai dar o que? 2x elevado ao cubo, certo? 2x elevado ao cubo, mais quem? 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes quem? O segundo termo. Então, 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? 2x ao quadrado, certo? Vezes quem? O segundo termo. Mais, certo? 3 vezes quem? O primeiro termo, vezes quem? O quadrado do segundo termo. O quadrado de quem? De 2y, certo? Então, o quadrado de 2y. Mais quem? Mais o quem? O segundo termo elevado ao cubo. Então, 2y elevado ao cubo. Melhorando a minha expressão, vai ficar o que? 2x elevado ao cubo, vai ficar 8x elevado ao cubo. Mais 2, né? Vamos primeiro parte de potência, tem que fazer a parte de potência primeiro, então
né, por hierarquia de resolução de dispersão, primeiramente potenciação, depois a parte multiplicação, certo? Então vamos lá, 2 ao quadrado dá 4, né? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, o que? X ao quadrado vezes quem? Vezes y. Mais, mesma coisa, aqui então vai ficar o que? 4y ao quadrado. 3 vezes 2, 6, certo? 6 vezes 2, vezes 4, 24. Vezes quem? Vezes x vezes y ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. Quem que é o segundo termo? 2y elevado ao cubo, então é a mesma coisa o que? 2y vezes y elevado ao cubo, que é igual a 8y elevado ao cubo. Tranquilo? Então é simples assim, não tem dificuldade nenhuma. Então, outro exemplo é que eu tenho o que? Né? O cubo da soma de dois termos. Então, é o primeiro termo ao cubo. Quem que é o primeiro termo? W ao cubo, mais quem? 3 vezes o primeiro ao quadrado, 3 vezes o W ao quadrado, vezes o segundo. Quem que é o segundo? Vezes 3Z. Mais quem? Mais 3 vezes o primeiro, né? Vezes quem? O segundo termo ao quadrado, certo? Mais quem? O segundo termo elevado ao cubo. Pessoal, às vezes é um pouco confuso, mas é só aplicar né, a fórmula geral lá de produtos notáveis, aí, o quarto tipo de produtos notáveis. Não tem erro nenhum, é somente, né, pegar aquela forma genérica e distribuir ela através dessa expressão aqui que se encaixa no produto notável que a gente está vendo, certo? Então, resolvendo, tem que w elevado ao cubo é w elevado ao cubo, né? Então, eu tenho que w elevado ao quadrado continua sendo w elevado ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9, o quê? 9w ao quadrado vezes z, mais 3, né? Vamos resolver a potenciação. Eu tenho que 9z ao quadrado. Então, eu tenho que 3 vezes 9, eu tenho que 27, né? z ao quadrado mais quem? Né? 3z elevado ao cubo. Então, 3 elevado ao cubo aí vai dar 27z elevado ao cubo. Então, mais 27z elevado ao cubo. Tranquilo? Então, tem alguns exercícios, é só aplicar. Se não conseguir fazer, é só entrar em contato aí. Então, o outro termo, né, o quinto tipo de produtos notáveis é o que? O cubo da diferença. Então, o que vai mudar no cubo da diferença, pessoal? Então, através dessa distributiva, vocês vão chegar o que? Nessa resolução. Então, os produtos notáveis são o que? Para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente deparar com essa expressão, a gente já sabe que vai ser igual a isso daqui. Ah, mas eu não lembro isso daqui. Então faz essa parte de resolução que você vai chegar nesse resultado aqui. O que modifica aqui, pessoal, que eu tenho que, né? Que é o meu primeiro termo elevado ao cubo, menos, né, 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo, mais quem? 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, certo? Menos quem? Né? O segundo termo, elevado ao cubo aí. Certinho? Vamos lá. Então, o cubo da diferença, quando eu encontrar isso, eu vou ter o quê? Isso, certo? Então, facilitando a nossa vida. Então, o cubo da diferença de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o produto do quadrado do primeiro termo, multiplicado pelo segundo termo. Certo? Então, 3 vezes o produto, né, o quadrado do primeiro termo, vezes quem? O segundo termo. Mais quem? 3 vezes o primeiro, vezes quem? O produto do segundo termo. Certo? O quadrado do segundo termo, menos o segundo termo elevado ao cubo. Então, um exemplo, né? Aqui a gente tem a diferença, né? Então, por que a diferença? Que a gente tem uma subtração. Então, o cubo da diferença de dois termos.
Eu tenho o quê? Que é o primeiro termo elevado ao cubo. Quem que é o primeiro termo? 2. 2 elevado ao cubo, certo? Menos quem? 3 vezes o primeiro ao quadrado. Quem que é o primeiro ao quadrado? 2 ao quadrado. Então, 3 vezes 2 ao quadrado vezes o segundo termo, vezes y. Mais, certo? Então, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Quem que é o segundo ao quadrado? Y ao quadrado é y ao quadrado. Menos quem? Y elevado ao cubo. Certo? Resolvendo 2 elevado ao cubo, eu vou ter o que? 8 menos 2 ao quadrado dá 4 vezes 3. 12 o que? 12y, certo? Mais 3 vezes 2, 6 vezes y ao quadrado. Menos quem? Y elevado ao cubo. Tranquilo? Ordenando a minha expressão, né, do decrescente para o crescente. Então eu vou ter o que aí, né? Então eu tenho y elevado ao cubo, né, menos 6y ao quadrado mais 12 menos 8. Tranquilo? Então é basicamente isso daí. Não tem, né, dificuldade nenhuma nessa resolução dessa expressão aí. Show de bola? Então vamos para os seguintes exercícios, né? Então tem os N fatores de exercícios para vocês poderem fazer. Então aqui, pessoal, né, eu vou entrar com outro vídeo falando para você quando um trinômio é um quadrado perfeito, certo? Então também, para não ficar longo esse vídeo, eu vou fazer um vídeo somente falando desse trinômio quando ele é um quadrado perfeito. Show de bola, pessoal? Então um grande abraço aí, até o próximo vídeo.